Essa cidade aí foi berço do cristianismo, né? E aparentemente eles falam até a língua de Jesus lá. Rezar o Pai Nosso em aramaico. أوبر جيب شموي كتش إشمخ يثيلي ملكخ جيب إيروتشخ إخما بشمو إخما بأرعى إحما حمود أبليح وطشر جئيح علينح إخما أنا حنطشرين جئيح أعلي ولا تشعبرنح بشغربجا بس نجدنا حمشيذا أمين. Vocês podem imaginar, pessoal, esse cara aqui ele poderia falar com Jesus, ele poderia chegar para Jesus e aí Jesus, tranquilão, beleza? E Jesus ia entender ele tranquilamente. Esse é um vídeo do youtuber André, o nome de raiz. É um vídeo muito interessante que ele gravou em Malola, uma pequena vila histórica que fica na Síria e é um dos raríssimos lugares do mundo que abriga falantes do aramaico, ou pelo menos de alguns tipos de aramaico. E esse é o ponto-chave desse vídeo. Uma coisa que chamou minha atenção no vídeo foi que ele fala de que o aramaico falado hoje, ali em Malola, é a língua que Jesus também falava. E essa afirmação não está necessariamente errada, mas é bom a gente entender as nuances dessa ideia e compreender também um pouco mais do contexto histórico. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa fundamental. Não existe o aramaico como se fosse uma língua única e imutável. O aramaico é uma família de línguas falada ao longo de mais de 3.000 anos em regiões diferentes e por povos diferentes. E como qualquer outra língua viva, ele mudou e muito ao longo do tempo. Jesus, no século I, falava um aramaico galileu, um dialeto do chamado aramaico ocidental antigo. Essa forma específica do aramaico não é mais falada hoje. Ela é conhecida apenas por reconstruções feitas por linguistas com base em textos antigos, nos evangelhos e em fontes judaicas do período. Ou seja, o idioma cotidiano de Jesus é hoje uma língua extinta. Já o aramaico falado atualmente em algumas vilas da Síria, como Malola, é o que nós chamamos de aramaico neo-ocidental. Ele é, sim, descendente direto daquele aramaico antigo, mas passou por quase 2.000 anos de transformações. Mudou a pronúncia, mudou a gramática e mudou também o vocabulário. É a mesma linhagem, mas não é a mesma língua. Então vamos fazer uma comparação que pode nos ajudar a visualizar isso melhor. Pense no português moderno e no latim. O português vem do latim, carrega muita coisa dele, mas ninguém diria que um romano do século I conversaria fluentemente com algum brasileiro nos dias de hoje. Com o aramaico acontece algo muito parecido. Existe, porém, uma peça importante nessa história que quase nunca aparece nessas discussões, que é o siríaco. O siríaco clássico é uma forma literária do aramaico, fixada poucos séculos depois de Jesus e usada amplamente pelas primeiras comunidades cristãs do Oriente. Ele não é exatamente o dialeto galileu, mas é muito mais próximo do aramaico falado por Jesus do que o aramaico moderno da Síria. Isso fica claro quando a gente olha para frases preservadas nos evangelhos. E é importante dizer aqui que eu não sou um falante de nenhum tipo de aramaico e nem um especialista. Mas eu gostaria de apresentar um exemplo famoso descrito no relato da crucificação de Jesus, onde a própria pessoa de Jesus fala o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Em uma reconstrução do aramaico antigo, essa frase aparece como Eli, Eli, lama sabachthani. No siríaco clássico, ela é quase idêntica e fica mais ou menos assim: Eli, Eli, lema sabachthani. Já no aramaico moderno, a forma muda bastante. Fica Alohi, Alohi, lesh sabachthani. Então dá para perceber o parentesco, dá para reconhecer a ideia geral, mas também dá para ver claramente que não é a mesma coisa. Então, respondendo à pergunta que muita gente faz, Jesus se entenderia como falante de aramaico moderno da Síria nos dias de hoje? Provavelmente só de forma limitada, com bastante dificuldade e captando somente o sentido geral da conversa. É claro, considerando a sobrenaturalidade de Jesus, os dois poderiam se entender de forma milagrosa, mas eu estou colocando a questão de um ponto de vista meramente histórico. Agora, com alguém que dominasse o siríaco clássico, a comunicação seria muito mais fluida, com poucas dificuldades reais. Mas assim, importante é dizer que nada disso diminui o valor do que André mostrou no vídeo e muito pelo contrário, O que ele registrou ali é um exemplo belíssimo e raríssimo de sobrevivência cultural e linguística. O aramaico moderno é uma língua que ainda carrega ecos profundos da antiguidade. Então o meu objetivo aqui foi apenas colocar alguns pontos nos is. Siga o Caixa de História, siga o André Nômade Raiz. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo.